vamos começar pelo agradecimento por você estar disponibilizando o seu tempo e sua história com a gente, exatamente porque nós queremos e acreditamos no que você fala e queremos usar a arte audiovisual exatamente para a gente abrir as perspectivas de outras pessoas. Nós queremos isso, né? Então, bora começar. Você pode me dizer o teu nome completo e por qual nome as pessoas te conhecem? Pronto, meu nome é Luiz Ribeiro de Oliveira, sou conhecido aqui como Luiz Soldado. E qual a sua profissão atual? Eu sou militar da reserva, estou atuando atualmente como político, sou vereador aqui no município e faço no dia a dia a política daqui do município de Palhano. E quando e onde você nasceu? Eu nasci em São Domingos, estado do Maranhão, no dia 25 de julho de 1962. E há quanto tempo você vive em Palhano? Eu cheguei em Palhano dia 1º de agosto de 1982 e até hoje estou, já fazem 42 anos. E como é que foi essa transição do Maranhão para o Ceará? Meus pais decidiram vir morar em Fortaleza por conta de 3 filhos que já estavam estudando, né, questão de estudo, e ele optou por vir morar em Fortaleza e viemos todos nós a morar lá. E você diria que há algo de especial na cidade de Palhano? Palhano, como todos nós conhecemos, é uma cidade muito acolhedora, né, pessoas maravilhosas, que sempre está recebendo seus visitantes de braços abertos, e isso foi que me atraiu a ficar aqui em Palhano. Eu vim aqui com o objetivo de trabalhar e ficar uma semana e já estou por todo esse tempo, 42 anos. A intenção era só dar uma passagem por Palhano, então? Seria passar apenas uma semana. Mas eu gostei tanto que permaneci aqui e ainda estou por aqui. Né? E você acredita em extraterrestres? Olha, é um assunto bastante polêmico. É uma coisa totalmente desconhecida, mas acredito porque vivenciei esse fato. Então você já teve contato com extraterrestres? Eu tive um contato. Esse fato aconteceu em março de 1992. E qual era a tua idade na época? Eu estava com 30 anos, mais ou menos. Eu sou de 62, 30 anos. Então, 32 anos atrás. Exatamente, E você estava acompanhado? Eu estava na companhia de um amigo, né? Presenciou todo o acontecido. O que é que você estava fazendo antes de começar o contato? Naquela ocasião, eu gostava muito de caçar. E a gente tinha se programado para ir matar uns patos selvagens que eu via lá no lago, à beira de um lago. Nós nos programamos para matar esses patos. Quando chegamos lá, preparamos uma tucaia para esperar a chegada dos patos. Uma tucaia? Uma tucaia. Uma tucaia. O que é que seria uma tucaia? É um esconderijo. Para as pessoas que não conhecem. É um esconderijo para que a caça não perceba a gente, não veja a gente, para não se evadir do local. Entendi. É uma coisa de caçador. Exatamente. Vocês prepararam a tucaia e isso você diria que qual horário vocês começaram a notar que algo estava estranho? A gente já sabia que a chegada dos patos era em torno de 18 horas, 18h30, nós chegamos um pouco antes. Começamos a preparar a tucaia, quando terminamos era mais ou menos 18 horas, era coisa rápida, né? Entendi. E quando começou, você notou ou o seu companheiro notou? Como a gente estava bem próximo, né? A gente percebeu, eu percebi um claro muito grande em cima da gente. Aí eu olhei para cima e falei para o meu amigo: Pedro, o que está acontecendo? Que claro enorme esse aqui no momento. Aí ele olhou, também se espantou
não sabia o que fazer e disse, eu vou correr. E começou a correr e eu comecei a correr atrás dele. Só que ele foi por uma direção e eu fui por outra. Nessa ocasião, eu caí, senti minhas pernas pesadas, caí e não dei por conta de mais nada. Mas senti que aquela luz, que era muito forte, começou a me aquecer e nesse momento eu não vi o que aconteceu. Em que momento você retornou para o seu corpo? Eu retornei assim no momento em que eu me vi deitado numa espécie de sala. Eu levantei a cabeça e vi 5 seres na minha frente. Eu me levantei imediatamente e perguntei, o que está acontecendo? O que vocês querem comigo? Aí percebi que eu estava dentro de uma espécie de bolha e uma luz enorme focando em cima de mim. Dos 5 seres, o que estava no centro se dirigiu a mim e disse, não tenha medo, nós não vamos lhe fazer mal nenhum. Nós somos catandorianos e vivemos aqui na Terra há um bom tempo atrás. Então, ele falou em português, nítido, e eu fiquei naquela ocasião abismado, com medo, mas como ele pediu para que eu me tranquilizasse, que nada ia me acontecer, eu tentei me acalmar um pouco, né? Mas o susto foi grande. Eu só consigo imaginar o que você passou. E mesmo a imaginação falharia, eu acredito. Quando você viu os seres, pareciam seres humanos? Olha, naquela ocasião eu não tinha muita noção de extraterrestre, coisa assim, mas eles tinham um pouco de aspecto humano. Eles mediam mais ou menos entre 1,20 m a 1,40 m de altura, né? Tinha o tórax um pouco largo, os braços alongados, a cabeça um pouco triangular e a cintura um pouco fina, né? Então, eu consegui descrever com o tempo, consegui até fazer um desenho parecido com o que eu vi e, diante de outros relatos que eu vi posteriormente, eu vi que eles realmente pareciam com outros seres relatados por outras pessoas. Né? E quando eles se pronunciaram como catadorianos, eles explicaram o que isso era? Eles disseram que era um planeta que existia entre os 12 planetas que nós conhecíamos, né? Tinha esse planeta desconhecido, né? E me surpreendeu quando eles disseram que eles são descendentes de uma geração que habitou o planeta Terra há milhares de anos, né? Então, tudo para mim foi surpresa naquele momento, né? Eu não tinha nenhum conhecimento naquela ocasião de relatos com extraterrestres, nem de outras pessoas contando histórias assim, né? E eles tentaram te acalmar, eles conseguiram comunicar para você o que é que eles queriam com você? Eles, pelo que eu consegui entender, eles fazem estudos, né, na mente das pessoas, apesar de dizerem que eram descendentes de uma geração que habitou o planeta Terra há milhares de anos, né? Aparentemente mostraram muito conhecimento, falou que eu entendi naquela ocasião que fosse do combustível, que até chegaram a dizer que esse líquido usado pelas máquinas vai ser substituído por 2 luzes, e chegaram a dizer uma azul e uma vermelha. Eu fiquei sem entender, mais ou menos. Posteriormente foi que eu consegui juntar as coisas e acreditei que fosse o petróleo, né? A que eles se referiam. Entendi. É como se eles quisessem te alertar de alguma coisa, talvez? Como eles falavam que era um estudo que faziam, né, sobre os seres humanos, né? Eu acho que era uma espécie de alerta que o combustível é um produto que polui o sistema solar, e como diziam que esse líquido seria substituído por 2 luzes, eu até imaginei que poderia ser laser, né, coisa assim, nesse sentido. Só que eu não consegui decifrar se realmente era isso, né? Naquela ocasião, eu confesso a você que eu não tinha nem como raciocinar, devido ao medo, né? A gente não conseguia assimilar, né, absorver aquilo que eles estavam dizendo.
É tanto que algumas das coisas eu consegui lembrar, eu fui juntando peça por peça com um bom tempo depois. Às vezes é preciso a gente avaliar em uma perspectiva mais ampla, né? Exatamente. E a experiência realmente a gente não vai conseguir processar na hora, né? Somente depois. Isso. Mas depois que você teve essa interação, o que é que aconteceu? Um dos problemas foi o meu retorno, né? Eu não sei como é que eu consegui entrar dentro da nave. E sei porque o meu amigo, que até faleceu esse ano, Pedro Rodrigues, que correu em outra direção, ele disse que observou quando aquela luz me sugou. Eu fui puxado pela luz, dei por conta, já estava lá dentro, né? E a forma como eu retornei. Porque quando eles disseram agora nós vamos partir, aí quando eu me dei por conta eu estava no chão, na terra, e a luz desapareceu. E seu companheiro? Meu companheiro, não encontrei ele, mas de jeito nenhum. Eu fiquei um pouco perdido. O local que eu estava era bem próximo à estrada. Consegui, apesar de estar no escuro, consegui identificar a estrada e vim de lá correndo para casa, com medo, sem saber o que tinha acontecido com o meu amigo também. Naquela ocasião eu não raciocinava nada. A minha vontade era de chegar em casa, porque eu acreditava que eu não voltava mais, né? O que você procurou foi segurança. Certeza Exatamente. de que sua vida não estava em perigo mais. Já não estava mais, porque naquela ocasião para mim estava, né? Exatamente. E isso era... Você acredita que era qual horário da noite? Isso aconteceu, eu acredito, em torno das 18h30, 19 horas, né? Quando eu vim chegar em casa, acho que era mais ou menos umas 10 horas da noite, né? E muito assustado. Eu quis evitar relatar o assunto de casa, mas terminei contando, né? E confesso a você que aquela noite eu não consegui dormir. E passaram mais de um mês, toda a vida que eu ia dormir, eu perdi o sono. Parece que eu estava vendo aqueles seres na minha frente, eu ficava imaginando. E assustado. Passei mais de um mês muito assustado em relação ao que aconteceu. Experiência única dessa vai ficar na nossa cabeça durante muito tempo. Com certeza. E um dos fatos que nos chamou a atenção foi também o Pedro, meu amigo que estava comigo. E eu vim me encontrar com ele no dia seguinte, que eu não procurei naquela mesma noite, porque eu estava muito apavorado, até com medo de sair de casa, né? E ele me disse que veio de lá, até a casa dele correndo, teve vontade de ir na minha casa, contar o que tinha acontecido, mas teve medo de alguém achar que ele tinha me matado no mato, e que ele poderia ser preso e ser condenado por um fato que nem ele sabia o que tinha acontecido. Na lógica faz sentido ele pensar assim, né? Faz sentido, sim. E uma das coisas que depois a gente conversou e combinou era para que esse assunto não viesse a público, porque ninguém ia acreditar na gente e com certeza a gente poderia até ser discriminado pela questão de uma história dessa, né? Então foi uma coisa que mexeu muito com a cabeça da gente, né? Sim. Em que momento vocês resolveram que vocês iriam falar? Na realidade, não fui eu que falei. O Pedro contou, com mais ou menos um mês depois, contou para um amigo dele. Esse amigo dele levou o assunto para Fortaleza, tornou-se público. Quando eu dei por conta, eu estava trabalhando, chegou uma equipe de reportagem na delegacia, perguntando quem era o Luiz Soldado. Eu me surpreendi, pensando até que fosse naquele momento um problema relacionado a alguma ocorrência, né? E eu me identifiquei, não sou eu. Disse, rapaz, nós somos, trabalhamos com ufologia, tomamos conhecimento de um fato que aconteceu com você e eu queria saber se você poderia nos conceder uma entrevista a respeito desse assunto. Naquela ocasião até me recusei, né? Mas fui convencido pelo delegado naquele momento de conceder essa entrevista, não tinha nenhum problema, aí terminei concedendo essa entrevista. E a pessoa que me procurou naquele momento foi o doutor Reginaldo de Ataídes, né? Ele trabalha muito com ufologia, né? Pesquisa, né? Tem relatado muitos fatos que encontrou por aí. Naquele momento eu não sabia de nada em relação à questão ufológica. Mas eles acreditaram na tua história?
Eles tentaram, de alguma forma, fazer perguntas para ter certeza de que era verídico? Tentaram, eles eram várias pessoas, né? Eu era entrevistado por um, depois por outro, e ao final de tudo eles tentavam até ver se eu caía em contradição, para saber se a história que eu contava para um era de um jeito, que eu contava para outro era de outro jeito. Enfim, eles até me repassaram fatos que aconteceram em outros municípios, com outras pessoas. Naquela ocasião tinha acontecido, não fazia muito tempo, em Quixadá, né? E eles realmente acreditaram na história, né? Tanto que foi divulgado nacionalmente e internacionalmente, naquele fato, naquele momento. E já estamos chegando, no caso, no final da entrevista, só temos mais algumas perguntas. Daqui, após a experiência que você viveu, você notou alguma mudança em sua vida ou na sua percepção do mundo? Não deixa da gente não ficar alerta, né, para alguns acontecimentos. É lógico que a gente começa a observar algumas outras coisas. Naquele momento eu ainda fiquei muito em dúvida com tudo que tinha acontecido. Mas quando eu ouvia algum relato em jornais, revistas, sobre ufologia, eu passei a ser curioso e procurar entender mais ou menos o que realmente acontecia no mundo em relação à ufologia. Então você acredita que essa experiência afetou suas crenças ou sua visão sobre o universo? Ela mudou bastante, né? Eu não acreditava e diante do que aconteceu comigo, eu passei a acreditar porque eu vivenciei o fato e vi várias entrevistas de pessoas, né, e relatos de pessoas que tiveram essa mesma convivência com extraterrestre, né, de forma diferente também, e passei a juntar as coisas e acredito porque só o planeta Terra é habitado, diante de tantos outros planetas que existem. Né? O que nos leva a pensar onde é que estão esses outros 12 planetas, né, que eles falaram, né? É interessante. Exatamente. E o que é que você acha que eles estão querendo comunicar pra gente? Essa experiência foi um alerta para nossa possível extinção? Fica difícil a gente fazer um julgamento desse, mas a gente entende que seja até um tipo de alerta quanto à questão de poluição, né? A gente fica na dúvida, sem saber o que realmente está acontecendo. Poderá ser a extinção da espécie humana? Não sei, mas que deixa a gente meio curioso em relação a isso aí, deixa, né? E você tem medo de que essa experiência possa se repetir? Eu já tive mais medo. Eu torcia para que acontecesse, porque eu já estava mais experiente e eu poderia me aprofundar no assunto e fazer alguns questionamentos. Mas tudo é possível, né? Diante de outros relatos que eu já vi das pessoas por aqui, empalhando, se deparar com uma forte luz à noite, né? Até chegando ao ponto de dizer, rapaz, tinha um disco voador lá, eu acho que vi um disco voador. Então a gente acredita que pode acontecer, tudo é possível. Mas nesse caso você vai estar mais preparado? Com certeza. Diante do que eu vivi, né? Estarei mais preparado. Com certeza. Com isso a gente finaliza a entrevista. Olha aí, a gente fez no total, agora finalizando, em torno de 19 minutos.